Paz do Senhor. Amém. Todos estão bem? Amém. Feliz em estar aqui mais uma noite. Eu peço apenas 20 minutos no máximo. Quero compartilhar com os irmãos algo que Deus ministrou no meu coração hoje à tarde e também contar um pouco de como foi a experiência lá, né? Eu sei que alguns dos irmãos aqui já sabem, mas para os que ainda não sabem, eu passei 10 meses na base da Campos Brancos, no Pará. Foram 10 meses onde Deus ministrou na minha vida de uma forma extraordinária, de verdade. Eu nunca tinha conhecido Deus da forma que eu conheci esse ano. E eu louvo a Deus por isso. Tive dificuldades, teve momentos de lutas, bastantes, mas tudo isso serviu para que houvesse crescimento. A gente tem que crescer dia após dia, a gente nunca pode parar de crescer. E isso é bem notado na história de Jesus, quando o evangelista fala que ele crescia em graça e em conhecimento. Então, a gente nunca pode chegar num nível e dizer, tá bom aqui, tá bom para mim aqui, eu vou me acomodar, vou ficar aqui. Não, Deus quer que a gente avance sempre. Deus quer que a gente cresça sempre. Amém, amados? Quero compartilhar com vocês um texto bem comum. Na verdade, existem textos bem comuns quando vai se falar de missões, até mesmo em cultos de missões, a gente sempre usa alguns textos específicos. E eu queria que você tomasse esse texto não como mais um clichê de missões, não como mais uma palavra acerca de missões comum que você já ouviu, mas que você tomasse esse texto como o próprio Jesus falando para você. Foi um texto que ele ministrou meu coração no começo do ano, ele ministrou meu coração durante todo o ano, e eu realmente só fui entender quando eu cheguei aqui, né? Então, assim, é um trabalhar de Deus. Livro de Mateus, capítulo 10, o versículo 35. Eu vou ler aqui no celular, porque minha vista realmente não está das melhores. É bem conhecido. Então, Mateus, versículo 9, melhor dizendo, versículo 9, verso 35, 36, 37 e 38. Amém? Amém. Esperar os irmãos acharem para lermos juntos. Louva a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Louva a Deus por mais um dia que Ele nos deu. Mateus 9, 35 vai falar o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andávamos desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Todo mundo só enfatiza o versículo 36, 38, ou 37, 38. Então vamos ler de novo. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. Então rogue ao Senhor da seara que mande esses ceifeiros. Amém? Tá, meu objetivo aqui não é puxar a orelha de ninguém, não é nada do tipo. Meu objetivo aqui é te incentivar. Na igreja como um corpo, nós temos ministérios. E esses ministérios são bem nítidos. A gente precisa do pastor, a gente precisa do mestre que nos ensine, a gente precisa dos diáconos, a gente precisa da ação social, a gente precisa da mídia que está toda aqui, todos os dias, trabalhando. Então, a igreja, ela é um corpo que tem seus membros. E eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu vou falar de missões como uma parte do corpo, e não como um todo. Eu quero que vocês entendam missões como sendo uma parte, a mão que vai alcançar, mas que precisa do corpo para que essa mão exista e para que essa mão alcance. Então, eu quero que fique bem claro essa questão, porque às vezes a gente tem ideia de que, a igreja é só missões, a igreja é só isso. Não, somos um corpo, e como um corpo, cada um de nós temos funções diferentes. Então, você que tem um chamado missionário, você que tem um desejo de missões, é você que eu quero catucar hoje. É justamente no seu coração que eu quero catucar hoje. A você que sabe, poxa, missões não é tão aí para mim, é você que eu quero catucar para orar e para contribuir também. Então, entenda isso. Somos um corpo com várias funções. E nesse corpo há trabalho para todos. Nesse corpo você pode ser útil. Deus não te chamou para estar numa cadeira, para simplesmente vir para um culto,
cultuar e voltar para casa. Deus te chamou para ser útil e para contribuir para esse corpo. Nós somos irmãos. E é por isso que a igreja é tão forte. A igreja é forte porque ela não é constituída de uma única pessoa. Ela é constituída de pessoas, cheias de falhas, cheias de defeitos, sim, mas trabalhando num único propósito. Da sua maneira, com os seus objetivos, com o seu jeito, mas trabalhando num único propósito, que é encontrar com Cristo. Amém? O texto que eu li para vocês é um texto bem comum. Um dia Jesus está lá, ele está pregando, ele está evangelizando, ele está fazendo o que o Pai chamou ele para fazer. Jesus, ele é um missionário também. Jesus, ele foi missionário, foi pastor, ele passou por todos os ministérios, né? Então, Jesus está ali fazendo o chamado de missões, ele está indo, ele está pregando a palavra, ele está curando os enfermos, e nisso chega um certo momento, onde está ele lá, com seus discípulos, tem uma grande multidão, como tem aqui, e Jesus olha para ele, e o versículo fala que Jesus teve compaixão. Sabe, todo crente deveria ter compaixão. Compaixão das vidas que estão se perdendo. Compaixão de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. E sim, existem pessoas no nosso continente que nunca ouviram falar acerca de Jesus, não sabem nem quem é. Nunca ouviram a história do menino Jesus que nasceu para a redenção dos nossos pecados. Não sabem nem quem é Abraão. Eu conheci pessoas que nunca tinham ouvido falar de Abraão. E para a gente, para a nossa realidade, como isso? Isso é impossível, isso aqui não tem lógica. Tem. Porque, infelizmente, nós nos acomodamos nos grandes centros urbanos. Sabe, nós ficamos aqui. Nós crescemos, nós casamos, nós trabalhamos, nós reproduzimos, nós vivemos e nós morremos. E isso tem sido a nossa vida. A gente vai para a igreja, a gente volta. A gente vai para a igreja, a gente volta. E a gente tende a fechar os olhos para o que está na nossa redondeza. E eu tenho certeza que você, no caminho para esse culto hoje, você passou por alguém que ainda não teve um encontro real com Cristo. E isso não te chocou. Isso não provocou nada no seu coração. Porque a gente está tão acostumado a simplesmente estar no automático, de que, sim, existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou que nunca tiveram um encontro real com Ele, mas tudo bem com isso. Um dia elas vão ter. E esse um dia a gente se confia nisso. Só que hoje eu quero te dizer que Deus está te provocando, que esse dia é você que vai causar. Não espere outra pessoa fazer o que Deus te chamou para fazer. E eu entendi isso muito bem. Em novembro para dezembro do ano passado, eu realmente estava muito bem de vida. Eu estava legal de vida. E eu estava fazendo um estágio de bombeiro civil no shopping, disputando uma vaga para ficar fixo lá. Eu estava me preparando para me casar. Então, eu estava bem na igreja também, estava tudo indo bem. Quando uma ideia que Deus colocou no meu coração, no começo do ano, ela voltou em forma de confirmação. E aquilo me desesperou. Agora eu tinha passado no processo seletivo para estudar 10 meses numa base interna no interior do Pará. E eu fiquei pensando, poxa, será que isso vale a pena mesmo? Será que vale a pena largar tudo mesmo? Tudo que estava indo tão bem, estava tudo fluindo tão bem. Poxa, eu já estava na ação social, eu estava indo lá, eu estava ajudando no que eu podia. Eu estava evangelizando quando eu podia, eu estava servindo na Jocum como obreiro voluntário, e eu estava de boas ali, estava bem para mim, mas Deus me provocava por mais, por algo a mais, por não orar por pessoas, se Deus estava me chamando a fazer aquilo. A gente tem um costume muito corriqueiro, de terceirizar as coisas. Então eu vou orar para fulano ir, eu não vou, Deus me deu direção, mas eu quero orar para que fulano vá. Tá com tal problema, fulano vai resolver. Não, eu vou orar para que Deus resolva, sendo que você é a resposta de oração muitas vezes, e você não entende isso. Sabe, eu entendi naquele momento que eu precisava ir. Eu não sabia o que eu ia fazer lá, eu não sabia qual o motivo que eu ia para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Eu tinha ouvido falar naquele ano,
e eu não tinha nem como me manter lá. Mas Deus falou muito forte no meu coração, que eu precisava ir. E eu não entendia. E talvez tenha sido a coisa mais doida que eu fiz na minha vida. Eu pedi para sair do estágio, eu parei a disputa pela vaga, né? Eu queria tanto. Mas eu parei, eu conversei com então minha noiva, ela me apoiou, e eu louvo a Deus por isso, porque o apoio dela fez eu chegar naquele lugar. Então Deus utiliza pessoas para isso. Deus utiliza pessoas para te impulsionar. Quando você aceita o chamado dele, você não vai estar sozinho. Sabe, Jesus Cristo, quando ele fala a grande comissão ali, e a gente sempre remete isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, a toda criatura, mas eu quero te falar uma coisa, no versículo seguinte, ele é bem específico em dizer que você não estaria só ao fazer isso, que eu vou estar convosco até a consumação dos séculos. Quando você decide por Deus, quando você decide realmente aceitar o chamado que Deus tem na sua vida, e independe de qual seja o chamado que Deus tem na sua vida, você não vai estar sozinho. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, e Deus assim fez comigo. Que em fevereiro de 2022, esse ano, no dia 1º eu estava pegando o ônibus para ir embora, deixando minha família, deixando a noiva, deixando todo mundo chorando para trás e com medo de nunca mais voltar. Né? Porque eu estava com medo de morrer. Então, foi uma jornada de 2 dias de ônibus. Nesse dia, eu estava muito... Eu não estava querendo gastar R$100 no hotel, então eu fui para o aeroporto, eu dormi no aeroporto. De lá, eu peguei uma van. E de onde eu estava, de Belém, até a cidade onde eu precisava ir, eram 4 horas de van. Era muito longe aquele lugar. Era muito longe. E eu fui, chegando lá, com a cara emburrada, de quem não queria estar lá, de quem não queria aquilo tudo, que estava lá basicamente obrigado, e assim foi durante um bom tempo naquele lugar. Eu estava frustrado, eu estava com raiva, porque embora eu aceitando a direção que Deus estava me dando, mano, eu tinha deixado tudo, e tudo aquilo doía, que de verdade, doeu e muito. Doeu em muito ter deixado minha família, deixado todo mundo que eu conhecia, para agora estar olhando para a cara de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e agora elas tinham que mandar em mim. E eu digo a você, eu tinha, em nome de Jesus, porque eu fui tratado esse ano, eu tinha um problema muito sério com liderança. Então, para você chegar e mandar em mim, era muito complicado. Pastor, você não sabe disso, né? Mas Deus me tratou de uma forma onde Ele precisou utilizar pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, agora como autoridade sobre mim, para me direcionar por onde eu deveria ir. Eu tinha que obedecer, eu tive que obedecer, e eu aprendi a obedecer. O tempo passou, frustrado como eu estava, com raiva quando eu estava. Eu lembro que Deus falou muito, muito forte no meu coração numa manhã, numa sós com Deus. Era por volta de 6 horas da manhã, eu estava no meio da mata orando, porque eu gostava de um lugarzinho lá de mata, eu gostava de ir para lá para orar pela manhã. E isso não é porque eu era mais santo, não, era porque era um lugar que não tinha ninguém, né? Era um lugar que eu podia ficar sozinho ali. Então eu ia para lá, eu orava, e Deus falou muito forte no meu coração a seguinte coisa: enquanto você não enterrar seu coração aqui, nada vai acontecer. E de fato foi. Foram 2 meses onde nada aconteceu, onde eu vi Deus falar forte comigo, onde eu tive experiências que nenhum aluno deveria ter, porque Deus me colocou em situações onde eu não deveria estar, no lugar onde eu não deveria estar, para me ensinar coisas que eu deveria aprender. Então, Deus me jogou para situações onde eu precisava estar, para aquilo moldar o meu caráter, só que em 2 meses, nada aconteceu. Foram 2 meses terríveis, terríveis. A dificuldade com falar com as pessoas daqui, com a minha própria família, foi muito ruim, porque toda vez que eu ligava para alguém, estava ocupado, não podia, e aquele negócio que eu queria falar com alguém, ouvir uma voz que era conhecida, e Deus disse: não, enquanto você não enterrar seu coração aqui, nada vai acontecer. E eu fiz. Eu lembro que em uma oração eu disse: Deus, eu não entendo o porquê eu estou aqui, eu não entendo o motivo de eu estar aqui, mas eu entendo que o Senhor me quer aqui, então faz alguma coisa. E eu comecei a caminhar nesse propósito. Me colocaram numa turma onde eu tinha 23 crianças para ensinar 3 vezes por semana. E foi um desafio terrível.
porque eu me gabava tanto de ser tão inteligente, eu me gabava tanto de saber tanto das coisas, e ao ver aquelas crianças olhando para mim, eu pude perceber que eu não sabia de nada. Eu pude entender que se não fosse Deus, eu não podia fazer nada, eu não tinha nada. E foram tempos difíceis, onde eu precisei me moldar, e eu quero que você entenda o seguinte: nós agimos por nós mesmos. Sabe, às vezes a gente quer moldar Deus à nossa vontade, mas eu te digo que Deus tem uma forma, e você precisa entrar nessa forma, e o que não passar nessa forma vai ter que ser tirado. E o processo de entrar na forma é muito doído, muito doído mesmo. Eu precisei ir para lugares onde eu nunca imaginei ir, sabe, é muito bonito ver um cara atravessando um mangal, de quase 2 horas da tarde, sem ter comido nada, com fome. É muito bonito ver ali no vídeo, mas a maioria não sabe que o mangal, ele não tem um cheiro muito bom. O cheiro que tem ali é um cheiro de madeira podre, é muito complicado de estar ali, e eu precisava passar por aquilo ali. O processo daquele mangal, para mim, não foi a dificuldade de simplesmente passar, foi a dificuldade de ter que passar, ver meus irmãos lá precisando de ajuda e agora ter que voltar. E Deus teve que trabalhar em mim o cara egoísta que eu era aqui. E no ponto onde eu deveria estar, cheguei primeiro que todo mundo ali, eu e um amigo meu que ia tirar o turu. Aí ficaram chamando: Antônio, tem uma galera lá atrás que está precisando voltar, ou está precisando vir. Aí eu fui: bora. Eu tive que voltar o caminho de novo, foi muito difícil. Foi muito difícil porque é lama, embaixo da lama tem madeira podre, quebradiça, que fica com ponta. Então aquilo fere seu pé de uma maneira terrível. E eu tive que voltar junto com outro irmão lá para ajudar algumas meninas a passarem, porque elas precisavam de ajuda, e alguns meninos também que estavam precisando de ajuda. E quando você passa no mangue, quando você volta, é muito ruim. Porque quando você passou, a lama ficou mole. Você começa a afundar como se fosse água. E agora eu tinha que voltar e buscar as pessoas que estavam lá. E buscando cada pessoa, eu estava pensando: Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu voltei? E eu tinha chegado primeiro, agora eu tive que passar todo mundo, cheguei lá por último. Então, eu acredito que algumas pessoas viram o vídeo de eu comendo o turu. Eu comi aquele turu com tanto gosto, que vocês não imaginam. Que foi a coisa mais gostosa do mundo, porque eu não tinha tomado café da manhã. Eu estava com fome, era quase 2 horas da tarde, eu tinha voltado, tinha feito o caminho 2 vezes, eu estava caminhando, comendo os caranguejozinhos pequenininhos, que fica no mangue. Disseram para mim que aquilo era comestível. Eu estava só, para não desmaiar, eu estava comendo aquilo dali para não desmaiar, né? Quando eu cheguei para pegar o turu, e assim, é de verdade, não é bonito, não é coisa mais prazerosa, mas era o que tinha naquela hora. E muita gente diz assim: não seria capaz de comer, não seria. Mano, quando você está com fome, você come, não tem essa não, tem gosto da melhor coisa do mundo aquilo ali. Tive que voltar, e algumas pessoas me conhecem, eu tenho muito medo de água, eu tinha muito medo de água, né? Eu tinha muito medo de água, e Deus precisou tratar em mim justamente os meus medos também. Sabe, era um barquinho num cais, que o cara tinha que basicamente pular do cais para o barco, e ele balançava muito, e só tinha água, e não era rio. Eu tinha visto o rio, mas era os córregozinhos que a gente tem aqui, eu nunca tinha visto um rio que parecia um mar. Aí eu fiz: pronto, Jesus, eu não sei nadar, a água está fria, deve ter uma cobra aqui que vai me comer se eu cair na água, mas bora, já está ruim mesmo para mim, se eu morrer aqui pelo menos eu vou ser mais rápido, né? O Senhor me poupa do resto do processo. Só que Deus não queria me poupar o resto do processo, porque é necessário que a gente passe o processo. É necessário que a gente passe o processo. Por mais doloroso que ele seja, por mais difícil que ele seja, por mais que ele te confronte, como me confrontou, é preciso que você passe o processo. Beleza, voltei para onde? Para minha sala de aula. 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, de 2 horas a 5 horas, e todo dia eu tinha que ensinar alguma coisa nova. Eu estava tão desmotivado que você não imagina. Teve um dia que eu cheguei para a Bianca, que era a coordenadora do CEPNL, eu fiz: Bianca, eu não sou capaz disso, desiste de mim, eu não tenho capacidade disso não, eu estou abusado daquelas crianças, chamadas de espirrai, né? Eu estou abusado daqueles espirrai, eles me estressam todo dia, é umas coisas, tem uns problemas que eu não sei resolver,
Eu de verdade, não quero fazer isso mais não. Ela fez: Antônio, eu apostei todas as minhas moedinhas em você. Você precisa passar por esse processo. E você vai passar por esse processo. Porque Deus é quem vai te ajudar. Eu saí lá com raiva porque eu estava esperando que ela me tirasse da sala, né? Ela não me tirou, eu tive que voltar para dar aula. E eu dei aula naquele dia, eu dei com raiva. Eu dei aula no dia seguinte e eu dei com raiva. Até que começou a ter situações onde os alunos me procuravam para poder falar coisas comigo, para poder pedir ajuda. Seja problemas em casa, seja problemas, sei lá, de convivência com outras pessoas também. E eu me vi numa situação muito complicada, onde tudo que eu tinha estudado acerca de como ministrar bonito, de como falar bonito, não servia de nada para aquelas crianças, porque elas não estavam nem aí se eu sabia a profundidade da história. Elas queriam saber como é que eu resolvia o problema dela. E eu não sabia como resolver os problemas delas. Eu fui buscar em quem sabia. Quando eu comecei a orar pelas crianças, Deus começou a despertar em mim um amor pelas crianças. Sabe, eu não ia mais para o CEP Iniel, segunda, quarta e sexta, com raiva delas, porque elas iam fazer perguntas para mim. Eu ia para lá sabendo que eu deveria ser utilizado por Deus para a vida delas, porque elas precisavam também de ajuda. E aquele dali, naquele momento, era o meu campo missionário. E eu precisava fazer alguma coisa para que aquelas crianças ouvissem a Deus. E eu orei por elas. A gente começou um trabalho lá que seguiu até o final do ano. Nesse processo, outras pessoas também entraram para me ajudar. Uma colega minha entrou para me ajudar também no CEPNIEL, porque era necessário, já que também minha turma era de maioria feminina, né? Existiam problemas que eu não poderia falar com elas. Eu me sentia muito constrangido algumas vezes também. Mas tudo é um processo de trabalhar de Deus. Nesse processo, uma das crianças se salvou, ela voltou para Cristo. Nesse processo, teve 2 ou 3 dessas meninas que conversaram com a gente, eu e essa minha colega também, e elas se abriram, e elas chorando, se abrindo, falando, e a gente pôde ajudar elas também. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa também. Às vezes a gente acha que criança não tem problema, às vezes a gente acha que criança, ela não... Cara, é só quando ela crescer, que ela vai ser gente. Deus tem um olhar para as crianças hoje, elas sendo crianças ainda, e nós precisamos ter esse olhar também. E a gente teve que trabalhar também na congregação, e foi muito difícil trabalhar na congregação. Eu saí do menino que pregava na praça de bermuda e touca, para agora estar no centro de onde surgiu a Assembleia de Deus. Então era todo mundo de gravata toda hora, e eu não podia mais falar as gírias que eu tanto falava, eu não poderia mais ter o linguajar que eu tanto tinha, né? Não que fosse errado, mas no contexto ali se tornava errado sim. Então eu tive que servir nas congregações e eu tive que me adequar ao padrão. Sabe, eu fui começar a usar blazer, quando eu descobri que ele é cheio de bolso, dá para colocar um monte de coisa. Então, isso foi extraordinário para mim. Agora eu entendi porque que as pessoas usavam tanto isso, né? Porque ali para mim não fazia sentido. Então eu precisei arrumar um sentido para aquilo tudo. Sabe, a gente precisou visitar algumas bases e teve um período de EBF. A EBF realmente foi o meu maior terror ali. Foi justamente a escola bíblica de férias. São 3 dias, em alguns lugares a que eu fui participar, na verdade foram 15 dias, que eu fui em 2 bases, aonde você ministra de manhã, de tarde e de noite, exclusivamente para criança. É tipo o Happy Day que a gente conhece, só que para criança. Exclusivamente para criança, falando de uma forma que a criança entenda. E agora eu tinha que ministrar também nesses dias. A gente teve uma dificuldade muito grande, e eu quero que vocês entendam a provisão de Deus nisso. Eu fui mudado de local de base, faltando 3 semanas para o período da IBF. E até então não tinha nada. O valor que eu e o colega meu, Moisés, a gente precisava atingir era por volta de 900 a R$1.000 para a gente conseguir ir para essas 2 bases e para conseguir comprar os brindes e tudo que a gente ia precisar para essas 2 bases, né? Para realizar a EBF nesses 2 lugares. E faltando 3 semanas a gente não tinha nada ainda. Só que a obra não é nossa. A obra, ela não é nossa. A obra ela é de Deus, Ele nos utiliza como um canal nessa terra. E então, toda vez que Deus colocar uma coisa no seu coração,
Eu tenho um projeto, Deus colocou um projeto no meu coração, mas não tenho dinheiro. Deus vai prover. Porque se o projeto não é teu, é de Deus, e ele passou para o seu coração, ele vai se responsabilizar sim, em prover todo o recurso necessário. E em 3 semanas, de uma forma que nem eu sei, eu só fiz colocar uns informativos lá, eu acredito que algumas pessoas aqui, elas viram esses informativos também. Deus proveu. Deus proveu. Em 2 semanas, Deus proveu por volta de R$1.000 para a gente conseguir ir para lá. E a gente foi. E foi mais 3 horas de van até chegar lá. Eu estava mais perdido, que eu nunca tinha ido nessa base, nem o Moisés estava comigo. E a gente se batia muito, né? A gente se dava muito bem junto, porque tão leso quanto eu era, ele também era. Então a gente ficou meio que perdido no meio da rua, sem saber para onde ir, cheio de mala, cheio de bombons, cheio de coisa. Mas graças a Deus a gente conseguiu ir. Foi a EBF justamente em Aracê, um lugar que realmente marcou a minha vida. Um lugar no meio do mato, passando o rio, aonde era uma vila que tinha por volta ali de 50 casas. 50 casas a 60 casas, por volta dessas famílias assim que moravam lá. Estou já terminando, irmãos, eu prometo. E foi um lugar que marcou a minha vida, porque foi um lugar onde eu vi que não tinha nada. As pessoas lá quase não tinham energia, a energia tinha chegado alguns meses atrás lá. E eu vi uma população totalmente aberta ao Evangelho. Sabe, a gente está tão acostumado a ministrar e a evangelizar em centros urbanos, onde as pessoas sempre estão correndo para um lado e para o outro, nunca tendo tempo para fazer nada. E eu digo isso porque a gente também, nesse contexto, fica sem tempo para nada, correndo para um lado e para o outro. E agora eu me deparei com uma comunidade que sentava de boca aberta, simplesmente para te ouvir falar. Isso foi surpreendente para mim, sabe, na EBF ali, eu sei que o foco era crianças, e eu foquei nas crianças, eu aprendi a contar história para criança, e é muito legal contar história para criança, porque elas prestam atenção. Só que Deus me deu aquela comunidade, sabe, foi uma comunidade que Deus me utilizou tanto naquele lugar, porque como eu tinha feito curso de bombeiro civil, eu também tinha experiência com a PH, né, Primeiros Socorros. Então, uma pessoa lá machucou o pé, e estava com o pé inchado, chorando. Aí eu fui lá ver o que era, né? Eu dei um puxão no pé dela para voltar para o lugar, dei aquele estralozinho legal e tal. Beleza, a gente enfaixou, deu o remédio para ela, beleza. No outro dia tinha um bocado de gente na porta da gente, procurando por mim, para saber como é que resolvia os problemas. E eu só com um punhado de remédio no bolso, sem saber como é que eu ia lidar com aquilo tudo. E em cada atendimento, cada pessoa que eu falava, cada pessoa que a gente estava lá ministrando, ela conseguia se abrir melhor, ela conseguia falar dos problemas, e a gente está tão preocupado com a gente nesse tempo, a gente está tão preocupado no evangelismo, em simplesmente mandar a pessoa calar a boca ali, e não, deixa eu falar, porque eu quero que você se converta, e agora eu vou para outra pessoa, simplesmente para ter números, e a gente não entende que a outra pessoa também muitas vezes quer ser ouvida, e às vezes você simplesmente sentar com uma caneca de café, e eu te digo que o café abre portas no meio missionário. Simplesmente sentar para tomar um café com alguém e deixar a pessoa falar. Deixa ela falar, deixa ela falar. Pode ser o cara mais bravo que for. No outro dia ele está te chamando para tomar um café de novo com ele. E depois no outro dia de novo. E aos poucos você vai introduzindo a mensagem, você vai introduzindo um discipulado, e aquela pessoa é um fruto que permanece. Não alguém que você evangelizou, pregou, ela disse que aceitava hoje, depois você nunca mais viu aquela pessoa. Não, é alguém que vai começar a te seguir, vai começar a seguir o teu exemplo, vai começar a procurar se espelhar em você, e você ganhou alguém que não vai ser somente por um dia, não apenas por um número. Você ganhou a vida, discipulou, instituiu o batismo, e agora ela começa a ministrar, ela começa a pregar, ela começa a evangelizar. Esse é um fruto que permanece. Deus não está preocupado com quantidade, com quantas pessoas você sai no meio da rua, evangeliza, prega e ela se converte. Deus está preocupado com quantas pessoas você é capaz de sustentá-las. Sabe, quantas pessoas você é capaz de estar ali ensinando, estar ali simplesmente discipulando aquelas pessoas. Eu fui para essa EBF, fui para outra EBF também, 15 dias depois eu estava de volta. Agora o cara que não gostava de criança estava amando criança, né? Continuei o trabalho no CEPNL, a gente continuou o trabalho na congregação também, com as crianças, e a gente começou aí. O evangelho começou a ser
propagado, sabe? E isso eu digo, falando para vocês o seguinte: eu não sou especial, tá bom? Eu não sou mais bonito, eu não sou mais inteligente, eu não sou nem capaz de fazer isso. Eu só estava disponível. E eu sempre gosto de frisar isso, enfatizar isso, porque se você estiver disponível também, Deus vai fazer coisas extraordinárias com você. Deus só precisa da tua disponibilidade. Sabe, o texto que a gente leu, e eu volto a enfatizar, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, e poucos são os ceifeiros. De verdade, eu nunca vi tanto trabalho para pouca gente. Não ache que no mundo missionário tem gente demais, porque não tem. A gente tinha que se desdobrar e eu fui para umas 5, 6 bases, porque não tinha gente para ajudar tanta gente assim. E os meus colegas também foram, então a gente tinha que se desdobrar para ir, porque tem pouca gente querendo pregar o Evangelho. Sabe, tem pouca gente querendo renunciar tudo. E isso eu falo para você, sim, que tem um chamado, que Deus já falou com você, que esse é teu propósito. O campo te espera, o campo precisa de você. Não ache que você tem mais um dia, mais um ano, mais um mês. Eu posso esperar mais um pouco, porque enquanto você espera, vidas estão morrendo. A gente está numa contagem regressiva sim para Cristo voltar, mas isso não deveria te causar medo, deveria te causar uma vontade, uma disposição de se entregar por completo a Ele. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Talvez você tenha orado a sua vida toda por você mesmo. Talvez você tenha orado a sua vida toda para que Deus enviasse alguém para os ribeirinhos, para os quilombolas, para os indígenas, para os ciganos, sendo que Deus quer te enviar. Muitas vezes para lugares que você não quer ir, eu não queria ir para lá, mas eu precisava ir. Eu precisava ir. Não só para ministrar para outras pessoas, mas para que Deus me transformasse. Tirasse, sabe, as bagagens que eu tinha, que eu ainda carregava, do tempo que eu não era crente. Às vezes a gente vem se tornar crente e continua com as mesmas bagagens, e Deus precisa nos confrontar, para que a gente se entre e se enquadre no molde dEle. Há povos que sim estão clamando, estão precisando. E eu não quero apelar para emocionalismo aqui, nem nada do tipo, eu sou bem seco em relação a isso. Há pessoas que precisam. Se há pessoas dispostas aqui, Deus vai direcionar essas pessoas dispostas às pessoas que precisam. Você não precisa ser rico. Você não precisa, eu tenho que ter muito ainda para poder renunciar a alguma coisa. Não. Deus te quer hoje. Mas eu não tenho dinheiro. Eu também não tenho. Eu não tenho. É Deus que provê. Sabe, eu passei 10 meses num lugar, pagando mensalidade, comprando sabão em pó e amaciante, pelo amor de Deus, é caro demais aquele negócio. Eu fui saber o quanto amaciante de sabão em pó era caro quando eu comecei a lavar minha própria roupa. E eu passei 10 meses lá, assim. Eu fui para lugares, sim. Sabe, a gente não posta isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem que o missionário também precisa de um momento, sim, de lazer, de sair. Então, a gente sim, Deus proporcionou que pessoas ofertassem para a gente ofertas assim, extraordinárias, que a gente pudesse simplesmente sair e comer uma pizza junto, todo mundo. A gente comeu turu sim lá, a gente comeu umas coisinhas lá, a gente comeu tatu, comeu um bocado de coisa, mas a gente também comeu pizza. Deus, Ele também proveu a pizza nos dias de bonança. Assim como Paulo diz, eu sei estar no muito, mas eu também sei estar num pouco. Eu quero, para encerrar minha fala hoje, de novo, catucar você que tem um chamado missionário. Você que Deus já falou para você, missões. São as nações, são os povos que eu quero que você vá. Mas eu estou velho. Mas eu estou doente. Mas eu não tenho mais a disposição que eu tinha antes. Um dos meus parceiros de quarto, ele tinha uma doença de pele, que ele não podia sair no sol quente, não podia pegar em sabão em pó, que cortava a mão dele. Ele tinha uma doença de pele muito grave mesmo. E ele é aqui do Rio Grande do Norte, um molequezinho da hora, eu gosto muito dele. Ele entendeu que Deus chamava ele. Todos os missionários que estão hoje em campo, ou que estão estudando para ir para campo, não são pessoas perfeitas, muitos deles têm problema, doenças. E tinha uma amiga minha lá,
que ela tinha câncer, ela tem câncer na coluna, mas ela não deixou que a doença a impedisse. E ela foi muito clara em dizer que, se for para morrer, ela quer morrer em campo. Ela quer morrer simplesmente fazendo a vontade do Senhor. Então, idade, doença, indisposição, não são desculpas. Dinheiro que não é desculpa mesmo, porque Deus provê dinheiro. Se Deus te chamou para missões, se Deus te chamou para esses povos, se Deus te chamou para ir para outras nações, sim, porque precisa. O nosso irmão Vitor está na Espanha, e muita gente diz, ele está bem de vida lá, mas só Deus sabe o que ele está passando lá. A Espanha está fria, ninguém mais lá quer ouvir falar de Jesus. São poucas as igrejas, e a Espanha um dia já foi um berço evangélico, e é muito difícil ser missionário na Espanha, porque as fotos são bonitas. Eu disse para ele, mano, tu tirou uma foto na calçada, é mais bonito que a rua da minha casa, e que minha rua da minha casa agora está calçada também, né? Então, mas é muito difícil. Se Deus te chamou para esse lugar, vá. E você que diz, olha, eu não tenho chamado missionário, meu chamado é ficar aqui mesmo, é cuidar da igreja, pastorear, é ser diácono, cara, glória a Deus. Você é um membro, você faz parte, como eu disse no começo, missões é só um membro, faz parte do corpo, você também faz parte desse corpo, mas você pode ajudar. Nossa igreja tem enviado missionários, a igreja brasileira tem mantido missionários, existem bases missionárias, não só a Campos Brancos, onde eu fui fazer o curso, mas tem a Jocum, tem tantas outras bases missionárias que não importa o nome, importa o trabalho que eles fazem. Você pode contribuir com eles. Você pode contribuir. Quando eu disse para você que Deus ele proveu o dinheiro, é porque você é a provisão. Você é a provisão para esses homens e mulheres, casais com filhos, que dedicaram sua vida completamente para missões. Oferte, contribua. Gaste tempo de oração por essas pessoas, porque através da oração de vocês, eu fui livrado de muito perigo de morte. Eu devia estar morto já, só de picada de cobra, acho que foi as 3. Eu caí de moto umas 2 vezes também, uma delas foi num breu, pelo amor de Deus. Fora outras coisas que eu passei. Então, através da oração de vocês, Deus deu livramento. Através da oração de vocês, Deus vai manter e livrar outros missionários, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E eu volto de novo para você que tem um chamado missionário, que Deus está te incomodando, dizendo, vai, não perde tempo, não tem esse negócio de esperar, porque os campos estão brancos, tem pouco ceifeiro, e você orou por você mesmo, agora já era. Dê um voto de confiança para o Deus que você serve. Ele nunca me deixou passar fome. Eu posso não ter comido o que eu queria, eu posso não ter comido o que eu não gostava, que para muitas pessoas talvez seja nojento, mas eu nunca passei fome. Deus nunca me deixou sem alimento. Deus nunca me deixou missionário nenhum sem alimento, porque Deus é o Deus da provisão. Não tenha medo, vá, porque os campos estão brancos, que você é o ceifeiro, que você tanto ora. Amém, amados? Foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Espero que Deus direcione vocês, que não seja apenas uma mensagem, né? Mas que Deus tenha falado ao coração de vocês. Eu estou feliz, sou grato a Deus por tudo que Ele fez, mas como eu falei na outra vez que eu estive aqui, é só o começo, Deus tem muito mais, a missão só para quando a gente morre. Então, vamos embora, porque o campo está branco, tem muito trabalho para fazer, e a gente vai, porque Jesus está às portas. Amém, amados?